E abram a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Esse texto, ou esse livro, melhor dizendo, ele representa uma expressão de desabafo da parte do profeta, quando ele identifica a desolação e a destruição de Jerusalém. E é um livro importante para lermos na oportunidade que os senhores, tanto que estão presentes quanto aqueles que estão nos ouvindo, tiver a oportunidade. É um livro rico em elementos para a nossa perseverança em Deus. Lamentações, capítulo 3, é o que nós vamos ler agora, mas de posse da sugestão de estarmos na oportunidade lendo todo esse livro que representa o exílio, o resgate e o auxílio de Deus em todo o tempo. Prontinho. No capítulo 3, o profeta diz assim, convidando o povo a reconhecer o seu pecado. Vamos compreender este título aqui, para que nós façamos uma autoanálise, porque é de suma importância para nós consertarmos qualquer coisa em nossa vida e identificar o ponto que precisa ser ajustado. E agora, quando nós falamos ou ouvimos a palavra pecado, nós temos aprendido, e já em uma outra ocasião, o Espírito Santo trazia ao nosso coração o entendimento de que pecado, ele representa qualquer tipo de excesso. Pecado está associado a excesso. Vamos entender isso de uma forma didática. Eu dependo de água para saciar a minha sede, para me hidratar. Eu dependo de água para tomar banho. Eu dependo de água para regar plantas. Eu dependo de água se eu for fazer uma limpeza, se eu for fazer uma construção, se eu for cozinhar, se eu for tomar café, se eu for tomar chá. Eu dependo de água se eu precisar limpar qualquer coisa. Nesse calor, por exemplo, que nós estamos vivendo, nesses primeiros dias de janeiro, e assim será durante todo o mês, e parte, e o outro também, nós precisamos e dependemos de água o tempo todo, para tudo devido às temperaturas altas. No entanto, mesmo com toda esta dependência de água, se nós pularmos no oceano, no mar, em uma distância razoável da praia, e não for uma distância permissível para que nós possamos voltar nadando, então nós vamos perder fôlego e vamos começar a beber água pelo excesso que está em nossa volta. E então nós iremos consumir uma quantidade de água afora. A condição em que nós estaremos na má coordenação da nossa respiração, porque agora quando nós ficamos nervosos, inseguros, ou quando nós ficamos temerosos de qualquer coisa que represente o pior, nós não coordenamos as ações. Então agora, a primeira coisa que nós perdemos o controle é da respiração. Respirando sim, mas não coordenando a respiração devidamente. Então nós chegamos ao ponto de dizer que estamos com falta de ar. Observe que, para nós vivermos em um universo deste tamanho, vermos alguém do nosso lado respirando, inspirando
E nós dizermos que nós estamos com falta de ar, a questão não está no ar propriamente. É a maneira que nós estamos nos utilizando dos órgãos que nos permite respirar e expirar devidamente. A princípio, a nossa mente e depois os nossos brônquios, os nossos pulmões. Dito isso, nós estamos agora diante de um fator que representa um excesso. Então, o excesso de qualquer coisa, aos olhos de Deus, ele se constitui pecado em si. Então, agora, o próprio Deus, ele convida o povo, através do profeta, como diz o título, a reconhecer. Então, agora, quando eu vou ao médico, é necessário eu compreender o seguinte: ele tem o remédio, ele tem a expertise, o know-how, ele tem a experiência dentro do assunto, mas quem relata para ele o que está sentindo sou eu. Então, antes de eu ser medicado e examinado por alguém, eu faço um autoexame, mesmo que eu não possa fazer uma automedicação, eu faço um autoexame. E quando agora eu expresso onde dói, quando eu expresso o que dói, quando eu expresso como dói, quando eu expresso como começou, quando começou e o que está me trazendo como mal-estar, então agora esse médico vai dizer assim: é isso. E ele naturalmente vai medicar dizendo: proceda desta maneira, durante tanto período, X período, e agora vamos, depois da sua prática, na minha orientação, volte para uma reavaliação. Então agora eu preciso estar consciente de quando eu voltar àquele lugar, tudo quanto ele disse para eu fazer, eu fiz. Eu preciso estar consciente de que quando for marcada a próxima consulta, a orientação que eu recebi para seguir, eu preciso segui-la à risca, sem fazer nada além do que foi orientado e não fazendo nada menos do que foi orientado, porque agora eu não vou pecar nem para mais e nem para menos. Eu vou fazer exatamente aquilo que a pessoa que eu procurei, que eu compreendi que teria habilidade, direção, experiência para me orientar, o fez. Então agora eu não vou cometer nenhum excesso. Eu vou fazer exatamente aquilo que precisa ser dito. Então, feito, melhor dizendo. Então, quando eu fizer o que precisa ser feito, segundo a orientação, porque observe, eu fui até o médico, me autoexaminei, ele identificou. Então agora, eu fiz o que eu poderia e deveria fazer. Então agora ele me apresenta a solução e me responsabiliza para materializar aquela solução, que representa a prática da direção e da orientação recebida. Então, exatamente isto que nós fazemos quando nos colocamos diante de Deus. Nós reconhecemos. Reconhecimento é expressar que conhece, praticando o conhecimento que tem. Isto é reconhecimento. Eu reconheço quando eu expresso que eu conheço e quando eu aplico aquilo que eu conheço. Então agora eu conheço duas vezes. Eu não apenas sou informado do que conheço,
mas agora eu aplico o que conheço. Então, quando eu aplico o que eu conheço, eu estou conhecendo duas vezes. Então, isto é um reconhecimento. O conhecimento praticado. O conhecimento na prática. Então, o texto diz assim no verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Vamos entender isso aqui fazendo uma associação com o Salmo 23, que a Bíblia diz nos Salmos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Então vamos entender essa palavra vara. O pastor traz um cajado. O cajado é aquele bastão que tem um lado normal e o outro lado de cima um arco. Qual a função daquilo? Quando a ovelha está se conduzindo para uma direção diferente daquela que é orientada pelo pastor para que ela possa andar em pastos verdejantes, se alimentar devidamente, ela possa andar por fluentes de águas que não lhe submergem de forma tranquila, para que ela possa se banhar, para que ela possa saciar a sua sede. Então, ela está sob o olhar do pastor segundo a sua direção. Quando ela tende a ir para um despenhadeiro, para a ladeira, para que possa comprometer a sua condição física, se ferindo, ou até podendo comprometer a sua vida de morte, então o pastor, ele vai até ela e bate em sua perna para que ela possa se despertar e ir para a direção certa. Essa é a função da vara. E se porventura ela cai, então ele vai lá com aquela parte circular do cajado e traz ela para fora daquele abismo, daquele buraco onde ela caiu. Ele coloca ela nos braços, leva para o redil, cuida das feridas e depois reintegra ela ao rebanho. Essa é a função, é o papel do pastor. Então, quando a vara aparece na Bíblia, ela aparece com o objetivo de nos exortar quando necessário for. E aí ele segue dizendo no verso 2: Ele me levou, eu fui. Não, o quê? Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Então, quando este, por sua vez, me viu reconhecer a minha aflição e teve que usar a vara, ele agora me leva e me faz andar em trevas e não na luz. Mas o que me faz, mesmo diante deste cenário, não me afligir? Porque ele não me mandou para as trevas, ele me levou. Se eu te levar a algum lugar, significa dizer que eu estou o quê? Junto. Se eu te levar a algum lugar, significa que eu estou junto. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Por quê? Porque eu vou estar com você. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Por quê? Porque eu vou estar com você. Você vai ver cair mil ao seu lado, 10 mil ao seu direito, e você não será atingido. Por quê? Porque eu vou estar com você. Então agora, quando eu tenho Deus comigo, não importa o que eu passe, eu vou vencer. Se eu não tenho Deus comigo, não importa o favor que me seja prestado, eu vou perder. Então o que eu preciso focar e compreender é o quanto Deus está comigo. E o quanto Deus está comigo?
Deus está comigo na mesma proporção que eu estou com Ele. Porque eu só consigo observá-lo olhando para Ele. Eu só consigo observá-lo ouvindo a Ele. Eu só consigo observá-lo na companhia dEle, na presença dEle. Então, quando é que eu identifico que tem alguém por perto? Quando eu sinto que eu estou sendo olhado, quando eu sinto que eu estou sendo ouvido e quando eu estou ouvindo por parte daquela pessoa que está presente comigo. Isso se estende para Deus, isso se estende para pessoas e isso se estende para o inferno. Então agora, se eu identifico a presença de Deus, se eu reconheço a presença de Deus, como eu posso reconhecê-la? Considerando que Ele está presente e é onipresente e está conosco todo o tempo. Quando nós vivemos determinadas experiências e pensamos, como eu consegui superar isso? Como eu consegui transpor este obstáculo maior que eu? Nesse momento, nós reconhecemos que só pode ter sido mediante a infinita misericórdia de quem? De Deus. Então já encontramos alguém que justifica aquela condição que aparentemente era sem saída e nós saímos vivos. Deus. Então eu preciso compreender que as trevas que me circulam não podem me influenciar por causa da luz que está dentro de mim. Mas, se eu não tiver com luz interior, se Deus não estiver comigo, eu posso estar em um palco com muitos holofotes, ao meio-dia em que o sol está no centro da terra e não há nenhuma sombra. Mas se naquela ocasião, naquele lugar, naquela circunstância, Deus não estiver comigo, ainda assim eu vou me sentir como se eu estivesse nas trevas. Mas eu posso estar em um deserto à meia-noite, no momento em que a luz ela é menos presente ao longo das 24 horas do dia. Por isso que meio-dia o sol está no centro da terra. Você procura em volta sombra e você não há. E à noite, na transição entre noite e dia, a tendência é a lua começar a deslocar-se, a se afastar, com o objetivo do sol começar a produzir o seu brilho. E por isso é o meio da noite. É a transição entre a noite, que é considerada de 18 a 0, para dar espaço para a madrugada, que é considerado de 0 às 6, e depois então o dia vir com esse sol que nós conhecemos ao longo da vida. Então, mesmo que estejamos à meia-noite, vivendo densas trevas, se entendermos que Deus está conosco, Ele diz que nós não devemos temer espantos noturnos. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele está conosco. Então nós não podemos e não devemos temer a mortandade que se propaga nas trevas. Porque mesmo que nós não vejamos, mas nós estamos conscientes de que estamos sendo conduzidos pela luz de quem? De Deus. Aí está o diferencial. Então, se Deus está comigo, não importa onde eu esteja. Jesus, ao sair da cruz,
ele foi direto ao inferno. Ele não foi para o inferno, ele esteve no inferno. E no inferno ele prevaleceu. Por quê? Porque Deus, o quê? Estava com ele. Então eu não preciso me preocupar com o ambiente. Eu preciso me preocupar em estar com Deus proporcionalmente o quanto e igualmente o quanto Ele está comigo. Então eu preciso entender isso. E aí ele segue dizendo, o profeta, no verso 3: deveras, ele volveu-me contra mim a mão, de contínuo todo dia. Ou seja, o que é volver? É envolver, é rodear. Quando você dorme em um ambiente frio, você coloca um cobertor, você se envolve. Quando você está tratando com um grupo de pessoas, com um assunto que não te diz respeito, e você, por sua vez, entra naquele assunto para debater, para ouvir, para dar a sua opinião, você está se envolvendo. E aqui a Bíblia diz que ele foi envolvido contra si, através e com a mão de Deus, de contínuo todo dia. E agora, para que ele não pudesse olhar para a direção das trevas, como sendo algo possível de lhe abater, considerando que Deus estava com ele, a Bíblia diz no verso 4 que fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Não lhe envenenou, lhe cercou. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite, não recebe a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, esculpidas. Fez tortuosas as minhas veredas. Todos os caminhos me pareceram que não daria lugar algum. Fez-me como urso à espreita, ou fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Ou seja, animais que quando encontram seres humanos, não lhes permitem sobreviver. Desviou os seus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez-me que entrassem no coração as flechas da sua aljava. Foi feito objeto, ou fui feito objeto de escárnio, motivo de comentários alheios, para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, o que significa uma substância amarga. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou-me a paz de minha alma, esqueci-me do bem, ou seja, concluí que não valia a pena seguir crendo, considerando a experiência. Então disse eu: já pereceu a minha glória
como também a minha esperança no Senhor. Ou seja, quando não encontramos no próximo passo a resposta. E aí ele segue dizendo, verso 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Ou seja, para eu pedir a alguém que se lembre, é porque eu entendi que essa pessoa o quê? Se esqueceu. E quem nunca já se sentiu diante de uma determinada experiência como se tivesse sido esquecido? Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Agora observe que diante de toda esta experiência, qual é o pedido? Qual é o pedido que Jeremias faz a Deus? Quero trazer à memória o que me pode dar. Não vender, não alugar, não emprestar, mas dar, para que eu tenha isso como título de propriedade. Quero trazer à memória o que me pode dar. O quê? Esperança. Então, o que precisa estar na minha mente? O que precisa estar no meu coração? O que precisa estar no meu espírito, que é o que me compõe internamente? Esperança. Esperança. Eu preciso ter esperança, porque a esperança é a única ação que justifica a minha fé. A esperança é a única ação que justifica a minha fé, porque fé, por definição, ela só funciona quando eu sei esperar. A fé, ela só funciona quando eu sei, quando eu aprendo a esperar. Se eu não sei, a fé me ensina. Porque agora, no dia a dia, eu vou vivendo experiências extremamente adversas e Ele vai fazendo com que essas experiências se dissipem como as trevas se dissipam quando chega a luz. E agora eu aprendo com esta experiência que quando as trevas que não desistem se levantar novamente, elas vão ser dissipadas novamente, porque sobretudo quanto eu vivo como experiência debaixo do céu, a minha esperança todo o tempo precisa estar em quem? Em Deus. A minha fé tem como um dos seus elementos na sua composição a esperança. E uma outra coisa que estrutura, fundamenta, edifica, enraiza de forma profunda a fé é a invisibilidade. Eu aprendo a viver pela fé quando eu me baseio, quando eu me apoio naquilo que eu não vejo, mas creio que vai acontecer, porque é uma promessa de quem? De Deus. Os dois elementos que compõem a fé: a esperança e a invisibilidade. A fé é a certeza de coisas que eu espero. Então nós observamos que o mundo tem certezas. Existem pessoas que acordam pela manhã e elas dizem assim: eu estou sentindo que eu não estou bem.
Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Observe. É uma disponibilidade para todos. Todos estão ao alcance da fé. A fé está ao alcance de todos. Mas existem pessoas que pegam essa fé e usam de uma forma negativa, esperando o pior. E existem pessoas que pegam essa mesma fé e usam de formas positivas, esperando o melhor. Se eu espero o pior, é porque alguma coisa está mais ou menos, e eu sei, eu creio, eu confesso, eu espero que vai piorar e muito. Então eu confesso. E eu posso estar vivendo uma situação muito adversa. E eu creio, eu espero, eu confio que vai melhorar muito. Então eu confesso. Então a fé está à minha disposição o tempo inteiro. Agora eu decido o que fazer com ela. Se me utilizar dessa fé para usar mal, ou me utilizar dessa fé para usá-la bem. É isso que vai me trazer um resultado positivo ou negativo. E a decisão sempre vai estar na minha mão. Então agora, eu preciso entender que, para além da certeza de coisas que eu espero, ela é a convicção de fatos. Não é uma premonição. Não é um pensamento positivo. Não, é um fato. É um fato. Fato não é o que vai acontecer. Fato é o que já aconteceu. Então não preciso esperar um fato. Quando se converte em fato, já aconteceu, está diante dos meus olhos. Eu não tenho contexto para tal. Eu não tenho como, por minha vez, considerar que eu não estou em quatro paredes agora. Olha para isso. Estamos no templo, cercado por quatro paredes. E eu não tenho como contestar essas paredes que estão à minha volta. Por quê? Porque elas já foram construídas muito antes de eu entrar aqui. Então agora, essas paredes não é o que eu espero. Essa parede é o que eu tenho convicção de que elas estão aqui, porque elas são um fato. Elas são reais. Eu posso tocar e posso me beneficiar da função delas, que é proteger este endereço. Isso é fé. E ela tem essas duas formas, esses dois viés. Então agora, do que eu tenho convicção da parte de Deus? Do que eu posso ter convicção da parte de Deus? É simples. Eu posso ter convicção da parte de Deus daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele profetizou, daquilo que Ele garantiu, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele fez. E tudo quanto vem da parte de Deus está descrito nas Escrituras. Então agora eu preciso trazer à memória o que me pode dar esperança, o que eu creio, eu confio, eu tenho certeza absoluta de que vai acontecer, porque é uma promessa da parte de quem? De Deus. Os céus e a terra passarão. Os céus e a terra passarão. Vai haver um momento que nós vamos olhar para cima e estas nuvens que estão aí cobrindo a nossa visão do trono de Deus não vai estar mais. O céu vai estar aberto. E quando nós olharmos para baixo, esse solo que nós pisamos, que nos trouxe até aqui, não vai estar mais. Vai haver um abismo aberto. E nesse momento em que os céus e a terra terá passado, nós vamos continuar podendo nos apoiar, nos debruçar, confiar na palavra de quem? De
de Deus. Igreja, isso é libertador. Não espere circunstâncias favoráveis para que você possa gozar da sua libertação. A sua libertação acontece quando você crê que aquele que prometeu é fiel e nenhuma das suas palavras são variáveis. Elas não alteram-se de acordo com o meu humor. Elas não alteram-se de acordo com o meu comportamento. Elas não se alteram de acordo com a maneira que eu acordo no dia. Elas permanecem. Elas permanecem com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma eficácia, o tempo inteiro. Então, vamos nos utilizar desta libertação disponível para nós e não vamos permitir que o inferno tente nos convencer de que as trevas impostas por ele podem apagar a luz que representa o nosso Deus. Podem apagar a luz que representa a pessoa do Senhor Jesus. O céu é glória. O céu é um lugar glorificado. Um lugar glorificado, ele é formado majoritariamente por luz. E quando ele se apresenta como essa luz, mesmo vindo de um céu de glória, ele diz assim: eu sou a luz de onde? De onde? Do mundo. Então, qual é a graça de você estar com pisca-pisca ao meio-dia, com um refletor apontando para o sol ao meio-dia? Qual o sentido do carro andar com o farol ligado durante o dia? Não faz sentido. Por quê? Porque o ambiente já está iluminado. Então qualquer outra luz representaria um excesso. Agora, quando você risca um palito de fósforo à noite, ele chama atenção mais do que qualquer outra coisa naquele ambiente, independente do tamanho que esse ambiente tem. Porque a luz tem o poder, tem a capacidade para dissipar trevas, independente da densidade dessas trevas. Que são aquelas intituladas trevas palpáveis. E quando você olha numa direção que não tem luz em absoluto, você não consegue enxergar um palmo além do seu nariz. Mas quando você acende uma vela, quando você toca no interruptor, quando você risca um palito de fósforo, acende a lanterna do seu celular, não importa o tamanho do lugar, a luz que você produzir, ela vai chamar a atenção mais que qualquer outra coisa. E isso eu estou falando de fósforo, de vela, de celular, de interruptor. Agora, quando nós partimos do princípio que alguém chegou aqui e disse assim: eu sou a luz desse lugar, eu sou a luz desse lugar, chamado mundo, que já é do maligno, mas ainda assim, eu sou a luz disso aqui. E ele disse mais: quem me seguir, ou quem me segue, não andarás em quê? Em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o nosso Deus. Então, o quanto o inferno vai aprontar ao longo desse ano? O problema é único e exclusivamente do inferno, porque eu tenho a solução, que é a luz que está em Deus. Então eu preciso querer. Eu preciso querer. Deus só faz aquilo que eu quero, mesmo que Ele tenha prometido. Então eu preciso compreender que em algum lugar Ele disse para mim que
tudo que é bom é positivo e etc., é o que deve ocupar o meu pensamento. Então, quando o inferno estiver querendo conversar comigo, eu preciso sentar para conversar com Deus, para que eu deixe o inferno fora do assunto. Para além disso, ele disse que eu preciso querer trazer à minha memória o que me pode, o que tem o poder de me dar o quê? Verso 21. Eu quero trazer à minha memória o que me pode, ou seja, o poder daquilo que pode me dar o quê? Esperança. Esperança. Em quem eu posso esperar? De quem eu posso esperar? Com quem eu posso esperar? O que eu posso esperar? Eu posso esperar em Deus. Porque os que esperam no Senhor, o que esperam no Senhor, andam, correm e não se cansam. Caminha e não se fadiga. Quem se cansa não tem esperança. Porque quando um atleta sai correndo 20 quilômetros, como tivemos nos dias anteriores, a corrida de São Silvestre, mundialmente conhecida, onde as pessoas se concentram no último dia do ano com o objetivo de correr. Por que elas começam a correr e param de correr? Porque existe uma linha de largada e existe uma linha de quê? De chegada. Eu só me canso quando eu não sei onde vou chegar correndo. Porque quando eu sei onde vou chegar, o fato de eu saber o que me espera na chegada me energiza, me motiva. Cozinhar é chato, comer é bom. Então o que me faz cozinhar é saber que em algum momento a comida vai ficar pronta e essa será a hora de quê? De comer. Plantar é chato, mas colher é bom. Então o que me move a plantar? Saber que eu plantando em algum momento eu vou o quê? Colher. Então quando você sabe onde você vai chegar, com quem você pode contar, em quem você pode confiar e de quem você pode esperar, não há peso, há combustível. E é isso que nós precisamos considerar como da parte do nosso Deus para este ano. Deus é o nosso combustível. E é o combustível que nos move. É o combustível que nos move. Ele é o nosso combustível. A sua palavra é o nosso combustível. Então, igreja, espera. Espera, porque o final vai dar bom. Espera, porque Ele vai fazer o melhor. Ele só sabe fazer isso. Ele não sabe fazer nada ruim. Ele não sabe fazer nada meia boca. Ele não sabe fazer nada mais ou menos. Tudo o que Ele faz é bom. Se eu entender isso, então eu vou ter prazer de andar com Ele, independente das circunstâncias, porque eu saberei qual será a conclusão dos fatos. Então confia, espera, creia, não retroceda, porque o seu Deus, Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele prometeu que faria, como Ele promete na sua palavra. Então, confia, creia que você vai fazer. Você vai fazer. Ele já te deu. Agora você vai fazer deste ano de 2026 o melhor ano da sua vida. E o próximo vai ser melhor que esse.
E assim sucessivamente. O que não significa que o que está acontecendo em volta depõe a nosso favor. Independente do depoimento do que está à nossa volta. O que faz nós nos sustentar de pé é aquilo que depõe dentro de nós. E dentro de nós precisa estar a palavra de quem? De Deus. E assim fechamos com este verso que diz, no 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, o quê? Não tem fim. Então, eu não sobrevivo, não estou vivo, não estou sendo favorecido por Deus por causa do perfume que eu uso, ou por causa do comportamento que eu tenho, ou por causa do entendimento de mundo que tenho, ou por causa de eu ser uma pessoa boazinha. Não! O que me mantém é a misericórdia de Deus. Ela é a causa por trás. Não significa que eu seja perfeito, significa que Ele me aperfeiçoa. Não significa que eu mereça, significa que Ele pagou o preço por mim, e se alguém tiver alguma coisa para me cobrar, Ele diz, eu já paguei. O escrito de dívida que era contra você, eu cravei no meu corpo na cruz do Calvário. Recomeça, porque você não me deve nada. Eu paguei o preço por você. Aí religiosamente nós dizemos, eu nunca vou pagar a Deus aquilo que Ele fez por mim. Tá, mas quem está te cobrando isso? Quando foi que Ele bateu na sua porta e disse, o seu nome está pendurado. Aquilo que eu fiz por você, você precisa pagar, porque não foi de graça. Ele disse que foi pela graça. Ele disse que foi de graça. De graça recebestes. Então, se eu não entender a misericórdia de Deus, que é o motivo da minha existência, e entender a graça de Deus, que é o motivo do meu acesso, eu vou viver como se eu tivesse que pagar o que já está pago. Eu vou viver como se eu não tivesse mérito, quando na prática o mérito é dele, que ele compartilhou comigo. Então ele diz no verso 22 para fechar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas, sempre no plural, misericórdias, as suas misericórdias não têm o quê? Renovam-se quando? A cada manhã. Se eu gastar tudo hoje, amanhã tem mais. Se eu usar todo o crédito que eu tenho hoje da misericórdia de Deus, amanhã Ele recarrega o meu cartão. Por que razão? Porque grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. Então, seja fiel. E o que é fidelidade? É praticar a fé. Parar de confessar aquilo que o mal faz e passar a confessar aquilo que a palavra de Deus me assegura. Esse é o segredo para permanecermos na fé. Coloquem isso dentro de seus corações. Fiquem de pé. Vamos falar com Deus a esse respeito. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus, vitória a Deus.
já deu a mim, já deu a mim, eu sei. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, diante de uma palavra fiel, nos colocamos diante de Ti e te pedimos, sustenta a nossa fé. Nós não temos ninguém mais a recorrer a não ser o Senhor. O Senhor é o único para nós. E por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração neste momento e te pedimos, sustenta a nossa fé. Alimenta, ó Deus, as nossas almas. E nos faça viver segundo e conforme a Tua palavra. Promessa que se cumpre todo santo dia. Basta acordarmos, abrirmos os olhos, o Senhor já está lá cumprindo mais uma de suas promessas, nos alcançando com a Tua misericórdia através do nosso amanhecer. Deus, hoje é dia 2 de janeiro. Repita isso mais 363 dias deste ano em prol e através da nossa vida. Que nós teremos, ó Deus, o prazer de cruzarmos este ano na Tua presença, com a Tua direção, para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por esta manhã diante de Ti. Agora leva os Teus filhos em segurança para os seus lares, o ambiente de trabalho, livres, guardados e protegidos de todo o mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdias de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Que todos digam amém, que digam graças a Deus, para Jesus, bem forte para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.